Fala galera, tira a máscara. Pessoal, estamos chegando ao final do nosso ano de EAD, mas eu já estou aqui conversando com o André algumas ideias para o ano que vem. A gente não vai parar com essa proposta que a gente tem de passar algum conteúdo via online. O retorno foi muito produtivo, o retorno já foi bom quando eu comecei com meus vídeos lá em casa, mas com a edição do André, a qualidade do vídeo, dá para a gente fazer coisas melhores ainda. Então já estou conversando com o André para não parar com as nossas aulas em EAD. Ano que vem a gente pode fazer talvez algum complemento às aulas presenciais, talvez a gente pode fazer alguns experimentos filmados e editados. Então a gente está pensando, conversando eu e o André para continuar com esse projeto. Mas antes de começar essa aula, eu queria apresentar para vocês uma pessoa que eu conheci quando eu visitei Massachusetts, ok? Eu adoro falar a palavra Massachusetts. Então, eu queria apresentar para vocês uma pessoa que eu conheci quando eu visitei Massachusetts. Eu vou lá chamá-lo, só um minutinho. Hey Captain! Captain! Come here! Hi teacher, I'm here. I am the atomic captain. And I would like to say something to our students here in Brazil, alright? Never trust in an atom. They make up everything, alright? Teacher Ramir, see you next time. Hello guys, see you. I'm gonna give you a gift, alright? Yeah. Hey Captain, wait for me, wait. Oh. Ah, que pena, mas vocês tiveram o prazer de conhecer então The Atomic Captain, ok? From Massachusetts. E ele deixou pra gente prontinho já então um quadro especial para vocês do terceirão sobre oxidação de álcoois e oxidação de alcenos. Olha, vamos primeiro relembrar o que significa, o que é oxidar. Se você lembrar lá do segundo ano, sempre que fala em oxidar, a gente fala em opar. Oxidar, opa, oxida, perde elétrons, aumenta o NOx. Então a gente vai perceber que o carbono está oxidando. Sempre eu tenho o reagente, né? Ó, sempre eu tenho o reagente e depois da seta eu vou ter o produto. Então vocês vão perceber o quê? Que o carbono, depois da seta, vai ter o seu NOx aumentado em relação ao seu estado inicial. Então, oxidar significa perder elétrons, e eu vejo isso na equação química pelo aumento do NOx. Em química orgânica, olha só, oxidar o carbono significa, olha aqui, ou aumentar o seu número de ligações com o oxigênio. Então, quanto mais o oxigênio entrar na molécula orgânica, maior vai ser o número de oxidação do carbono, vai aumentar o seu NOx. Ou se diminuir o número de ligações com o hidrogênio. Entenderam? Então você pega a molécula inicial e pega a molécula final. Se o carbono estiver aumentando o número de ligações com o oxigênio, ou estiver diminuindo o número de ligações com o hidrogênio, você pode ter certeza que esse carbono está sofrendo oxidação. Mas como assim? Olha só, eu coloquei aqui no quadro a molécula de ácido acético do vinagre. Molécula de ácido acético. Ela é o que? Ela é C2H1, 2, 3, 4, C2H4O2. Se eu perguntasse lá no segundo ano para vocês, qual que é o NOx do carbono ali? O NOx médio do carbono? Ademir, eu lembro que o oxigênio vale menos 2. Menos 2 vezes 2, menos 4. Eu lembro que o hidrogênio vale mais 1. Mais 1 vezes 4, mais 4. O somatório das cargas tem que dar 0. Mais 4 com menos 4 dá 0. Então o NOx do carbono médio é 0. Não entendi? Olha comigo a molécula aqui. Ó,
Toda vez que o carbono estiver ligado com o hidrogênio, lembra que a ligação covalente ela é o quê? Ela é um par de elétrons. Cada tracinho desse são 2 elétrons, é um par. Um elétron veio do carbono e o outro elétron veio do hidrogênio. Os dois estão compartilhando. Então, cada tracinho desse que eu faço, essa montoeira de tracinho que eu faço em química orgânica, cada um deles representa um par de elétrons. Como eu tenho aqui diferença de eletronegatividade, esse par vai ser mais puxado para um dos dois. Qual é a escala de eletronegatividade? Fui ontem no clube brasileiro e só comi Pizza Hut. Fui ontem no clube brasileiro e só comi Pizza Hut. Então, quando eu tenho a ligação do C com o H, o C é mais negativo. Então, ele vai atrair para ele esses pares de elétron. Então, qual é o NOx desse carbono aqui? Ele vai puxar o par do hidrogênio do outro. Então, esse carbono tem NOx menos 3 menos. Tranquilo? Então, cada vez que você vê, por exemplo, aqui eu vejo nesse carbono 3 hidrogênios. Então, o NOx dele é menos 3. Aqui eu vejo, por exemplo, 2 hidrogênios. Esquece o oxigênio por enquanto. Cada hidrogênio que estiver preso ao carbono, confere ao carbono carga menos 1. Então, se tiver um hidrogênio preso ao carbono, esse carbono por esse hidrogênio vale menos 1. Se tiver 2 hidrogênios presos ao carbono, esse hidrogênio, esses 2 presos ao carbono, dão ele a carga menos 2. Se tiver 3 hidrogênios, menos 3. Aqui, as ligações não são com o hidrogênio, são com o oxigênio. Fui ontem. Então, nessa ligação, esse par é atraído em direção ao oxigênio. Então, ele é afastado do carbono. Então, 1, 2, 3, 3 ligações com oxigênio. Então, esse carbono vale 3 mais. Então, por exemplo, cada ligação que o carbono faz com o oxigênio, o seu elétron é atraído para o oxigênio, ele fica com uma carga relativa positiva. Então, percebe que nessa molécula eu tenho um carbono com carga NOx quanto? Menos 3, e o outro com carga quanto? Mais 3. Por isso que somar menos 3 com mais 3, a carga média do carbono nessa molécula foi 0, né? Porque tem um que está atraindo os elétrons de hidrogênio e o outro está deixando que os seus elétrons sejam atraídos pelo oxigênio. Um está menos 3, porque está puxando para si, e o outro está mais 3, porque está deixando ser puxado os seus elétrons. Entendeu? Por isso que, olha só, cada vez que você coloca um oxigênio na molécula, o NOx aumenta. E cada vez que você retira o hidrogênio, o NOx também aumenta. Então assim, esse carbono aqui, ele é menos 3. Se eu tirar esse H, agora ele é menos 2. Se eu tirar o outro H, agora ele é menos 1. Ou seja, conforme você vai retirando os hidrogênios, vai aumentando o NOx. Conforme você vai colocando o oxigênio, vai também aumentando o NOx. Por isso que a oxidação em química orgânica é ou aumentar o número de ligações com o C com O, ou reduzir o número de ligações com o C, do C com o H. Tranquilo? Primeiro tipo de oxidação, oxidação de álcool. Relembrando, o que é um álcool? O álcool é um composto em que um carbono saturado, pelo menos, tem preso nele a hidroxila. Quando eu tenho OH preso num carbono sp3, quando eu tenho OH preso num carbono saturado, eu estou diante de um álcool. E o principal agente oxidante usado para a oxidação de álcoois é o ácido crômico, H2CrO4. Então, olha essa equação aqui, tá vendo? Aqui eu tenho um álcool. E aqui eu tenho H2CrO4. Esse aqui é o ácido crômico. Então eu sei que essa reação é uma reação de oxidação. Nessas reações que estão no quadro, vocês vão perceber que eu vou não vou me preocupar com o balanceamento. Ademir, eu vi que tem um oxigênio a mais no produto do que aqui no reagente. Ou ele mudou, tem mais hidrogênio. Por quê? Porque nessas equações a gente não está preocupado nesse caso com o balanceamento. As questões de vestibular pedem qual é o produto principal formado.
Então olha só, eu quero saber aqui qual é o principal produto formado na oxidação desse álcool. E aí você vai classificar para mim o álcool. Olha só, o OH, esse carbono aqui está ligado a quantos carbonos? O carbono que tem o OH está ligado apenas a um carbono. Então ele é um carbono que primário. Então esse primeiro exemplo aqui, ó, exemplo número 1, eu estou diante de um álcool primário. Eu estou diante de um álcool primário. Você vai lembrar o seguinte: álcoois primários, quando oxidados, oxidam em duas etapas. Cada etapa retira um hidrogênio da molécula. Ouviu? Então vamos lá. A primeira etapa, vou fazer isso aqui, ó, CH3C. Aqui eu vou fazer dupla O e aqui eu vou fazer H. Eu vou originar primeiro um aldeído. Como ele ainda tem aquele H para trocar, eu vou continuar a oxidação. Eu vou escrever o ácido crômico H2CrO4 e aí eu vou finalmente trocar esse H por um OH. CH3C dupla O, OH, e aqui eu vou ter o chamado ácido carboxílico. Fechou? Olha só, esse é um álcool primário, ele vai oxidar. Como é que eu sei que vai oxidar? Porque eu estou vendo aqui o ácido crômico, e o ácido crômico é o principal agente oxidante para os álcoois. Então eu faço o quê? Eu pego esse álcool e oxido ele em duas etapas. Por que duas etapas? Porque eu tinha aqui, ó, dois hidrogênios a serem substituídos. Tranquilo? Então olha só, na primeira etapa eu origino um aldeído que continua a oxidar e origina um ácido carboxílico. Esse aqui, pessoal, é o álcool da bebida alcoólica. Vamos dizer, é o álcool que eu tenho no vinho. O que acontece se o vinho ficar muito tempo aberto? Ele azeda. Ele origina o que? Ácido acético. Esse é o etanol e esse aqui é o ácido etanóico. Então, se esse álcool do vinho oxidar, ele vai originar como produto final o ácido carboxílico, que nesse caso é o ácido etanóico, também conhecido como ácido acético. Vamos conferir comigo se isso aqui realmente é uma reação de oxidação. Eu pergunto para vocês, qual é o NOx desse carbono aqui? Ademir, ó, ele tem dois H's ligados nele. Cada H torna o carbono 2 menos. Mas ele tem uma ligação com esse C. Ligação feita entre átomos iguais é apolar. Não vai polarizar. Essa ligação não vai ser puxada mais para um lado ou para o outro. Então essa ligação do C com C, então aqui, ó, olha só, vou puxar para cá. Esse carbono está assim, né? Ó, ele está assim, tá vendo? Essa ligação dele com ele mesmo é zerada, não é polarizada. Essa ligação aqui do C com H, o C fica menos e o H fica mais. O C fica menos e o H fica mais. Essa ligação do C com o O fica menos e o C fica mais. Então, essa ligação aqui, eu vou ter o que então? Mais um. No carbono, que é a ligação dele com o oxigênio. Qual é o saldo aqui? Aqui eu tenho então um menos. Então o NOx desse carbono aqui é menos 1. Olha, ficou como aqui agora? Agora ele ficou menos 1 do H mais 2 do O. Então ele virou o que agora aqui? Mais 1. Fechou? Ó, aqui eu tenho mais, aqui eu tenho mais, aqui eu tenho menos. Mais 1. Aqui eu tenho mais, aqui eu tenho mais, aqui eu tenho mais. Então esse carbono virou o que agora? 3 mais. Percebe que o carbono está passando de quanto? De menos 1 para mais 1 para mais 3. Ele está aumentando o NOx. E a gente sabe em química que quem aumenta o NOx sofre oxidação.
Fechou? Classifica para mim esse outro ácido aqui agora. Ó, aqui eu tenho um C que está ligado a 1, a 2. Então esse aqui é um álcool secundário. Álcoois primários oxidam em duas etapas. Numa primeira eles formam um aldeído e numa etapa complementar formam quem? Um ácido carboxílico. Álcool secundário, eu vou trocar aqui, ó. Eu tenho uma possibilidade de reação para ele. Então vai fazer isso aqui, ó. Você vai fazer assim, ó. Você vai botar igual e você faz dupla O. Isso aqui quimicamente é uma cetona. Fechou? Percebe que, ó, desse quadro para aquele, aqui eu não tenho mais o H, então ele reduziu as ligações do C com H, e aqui eu tinha uma ligação com oxigênio, agora eu tenho duas, então ele aumentou o número de ligações com oxigênio. Então esse carbono aqui, ó, ele oxidou, porque ele reduziu uma ligação com H, que saiu da molécula, e ao invés de uma tem duas ligações com oxigênio, então ele aumentou o número de ligações com oxigênio. Eu sei que o NOx desse carbono vai ser maior do que o NOx do carbono inicial. Então a oxidação de álcoois secundários origina cetona. Percebe que aqui aconteceu em duas etapas, aqui aconteceu em uma etapa, e esse álcool aqui, ó, esse carbono está preso a 1, 2, 3, então ele é um carbono terciário. Se ele é um carbono terciário, esse aqui é um álcool terciário. Percebe que, o que eu apontei para o H? Esse primeiro álcool tinha 2 Hs, aconteceu em duas etapas. Esse segundo álcool tinha um H, aconteceu numa etapa. Esse terceiro álcool não tem mais H, então não acontece. Esse terceiro aqui, ele não oxida. Então olha só, álcool em meio ácido, em presença de ácido crômico. Álcoois primários oxidam aldeído e ácido carboxílico. Álcool secundário oxida originando cetona. Álcool terciário não oxida. Tranquilo? Vamos para os alcenos. Ademir, eu não lembro mais o que é um alceno. É um hidrocarboneto de cadeia aberta que tem uma ligação dupla. Então faz assim, ó. Isso é um alceno. Para os alcenos, esses são os dois principais agentes oxidantes: o dicromato de potássio e o permanganato de potássio. Então, quando você vê na setinha, ó, permanganato de potássio ou dicromato de potássio, você está diante de uma reação de oxidação. Aqui embaixo eu decompus, ó, então aqui eu tenho agente oxidante e aqui eu tenho então o ácido sulfúrico. Isso aqui para decompor a matéria orgânica é fenomenal. Uma solução de ácido sulfúrico com, por exemplo, peróxido de hidrogênio, água oxigenada, é uma reação que tem um poder de oxidação sobre a matéria orgânica gigantesco, tá? Então, o dicromato de potássio em presença de ácido sulfúrico quente vai originar essa reação. Eu só quero que vocês prestem atenção nesse final aqui. O que é aquele oxigênio dentro de um colchetezinho? Aquele é o chamado oxigênio nascente. É ele que vai entrar na molécula. É ele que vai oxidar a molécula, tá? Não precisa decorar essa reação, mas se vocês pegarem uma equação que tem isso aqui, ó, que diabo é isso aqui? O que isso aqui é? É o oxigênio nascente. É o oxigênio fornecido quando eu tenho, por exemplo, desses dois agentes oxidantes em meio ácido e aquecido. Aí essas duas primeiras aqui vão ser as chamadas oxidações enérgicas. Oxidações enérgicas. Ela vai romper a ligação dupla.
ela vai separar a ligação dupla. Tranquilo? Olha só, então eu tenho que ter o quê? Quando é que a gente consegue, ó, pessoal, eu vou atacar essa dupla aqui, ó. Eu vou atacar essa dupla aqui. Então é uma oxidação, ela é em meio ácido e ela está quente, então é uma oxidação enérgica. Você vai romper a ligação dupla. E aí o macetezinho é o que? Você rompe a dupla e põe o oxigênio aonde rompeu e troca todos os H's por OH. Vamos lá, não entendi, Ademir. Ó, vou romper a dupla, vou pegar essa primeira parte que é o verdinho aqui, ó. Sobrou isso aqui, ó, C dupla. Tá vendo? Eu vou colocar o O aqui agora. E esses dois H's eu vou trocar por dois OHs. Por dois OHs. Fechou? Vou colocar isso aqui. O que significa isso? Isso aqui é um estado de transição. Isso aqui é instável. Ele vai se decompor. Isso aqui que é o ácido, tá vendo aqui, ó? Ó, puxar para cá. H2CO3. H2CO3 é o ácido carbônico. Ele é um ácido instável. Ele naturalmente se decompõe em gás carbônico mais água. Mas o que é que sobrou do laranjinha aqui, ó? Rompeu a dupla, tá vendo, pessoal? Sobrou aqui, ó. Sobrou C dupla. Eu vou fazer e eu vou pagar, ó. Viu isso aqui? Ó lá, rompi C dupla e o H. O que eu faço na dupla? Eu ponho um oxigênio. O que eu faço com esse H? Eu troco por OH. Então olha só, o que tem escrito nas apostilas do terceirão? Esse carbono aqui, ó, ele é um carbono primário. O que é que esse carbono originou? Ademir, esse carbono, depois que oxidou de maneira enérgica, originou o ácido carbônico que se decompôs em gás carbônico e água. Esse aqui, ele é um carbono o quê? Ele é um carbono secundário. O que é que o carbono secundário originou? C dupla OH. Originou um ácido carboxílico. Então, é uma oxidação, ela é em meio ácido, ela é em ácido quente, então ela é uma oxidação enérgica. Você vai quebrar a dupla. O carbono da dupla, se ele for primário, ele vai originar CO2 mais água. Se ele for secundário, ele vai originar um ácido carboxílico. E se ele for terciário, ele vai originar uma cetona. Vamos lá. É uma oxidação, porque eu tenho aqui um agente oxidante. Ela é em meio ácido e ela é quente. Então eu vou fazer o que aqui? Eu vou romper essa dupla. Vamos copiar o verdinho aqui, ó, pessoal, ali, ó. CH3, C dupla H, tá vendo? CH3, CH3, CH dupla, CH dupla. O que eu boto aqui na dupla? Admira, eu boto um oxigênio. Eu vou pegar e vou trocar esse H pelo OH. O que isso aqui é? Isso aqui é um ácido carboxílico. Óbvio, porque esse carbono aqui, ó, que é o carbono que está na saturação, ele está ligado a 1, ele está ligado a quanto? Antes de quebrar? A 2. Então ele é um carbono secundário. Igual na primeira, carbono secundário, quando oxida, origina ácido carboxílico. Mas, vamos copiar aqui. Olha lá, CH3 dupla. CH3 dupla. CH3 dupla. O que eu faço com a dupla? Boto um O. Tem algum H para eu trocar por OH aqui? Não, não tem, então acabou. C dupla O entre dois carbonos, isso aqui o que ela é? Isso aqui é uma cetona. Claro, porque esse carbono aqui ele era o quê? Um carbono terciário. Fechou? Olha só, vamos repetir um pouquinho. Quando eu estiver oxidando um álcool, se o carbono que tem OH for primário, esse álcool oxida originando aldeído e depois ácido carboxílico. Se o carbono que está segurando o OH é secundário, ele origina formando cetona. Se o carbono que está segurando o OH é terciário, não há oxidação.
Se eu estiver diante da oxidação de um alceno e ela for com um desses dois agentes oxidantes em meio ácido e aquecido, eu vou romper a dupla ligação. Essa é a chamada oxidação enérgica. Se o carbono que rompeu a dupla era primário, ele vai originar gás carbônico e água como produto da decomposição do ácido carbônico. Se o carbono for secundário, vai originar ácido carboxílico. Se o carbono for terciário, vai originar cetona. Eu tenho oxidação branda também. A branda é assim, ó. A branda, a oxidação está aqui KMnO4. É o chamado reagente de Baeyer. Não é o Baeyer, tem mais um E ali. É Baeyer. Tem um E aqui. Essa oxidação ela não é em meio ácido e a quente. Então ela não é enérgica, ela é branda. Ela não vai romper a dupla, apenas a ligação pi. Deixa eu arrumar aqui. E vai haver a formação de um diálcool vicinal. Então, pessoal, se o alceno tiver submetido a um meio ácido e quente com agente oxidante, ele quebra a dupla por inteiro. Oxidação enérgica. Se for com o reagente Baeyer, que é com agente oxidante, mas não é em meio ácido e nem a quente, essa oxidação não é enérgica, ela é branda. Aí eu vou ter a formação de um diálcool vicinal. E a ozonólise, para a gente encerrar essa aula? Ozonólise é a quebra pela presença do ozônio. O agente oxidante agora aqui é o O3, é o ozônio, o gás ozônio. Essa reação de ozonólise, ela é sempre seguida por uma hidrólise na presença de zinco. Não vou mostrar para vocês o mecanismo. Essa aqui é mais simples do que a outra. Vou mostrar o macete para resolver. Ozônio, ozonólise, lise, quebra. Olha lá, CH3 mais vamos lá, CH3, CH dupla, CH3, CH dupla, CH2 dupla, CH2 dupla. Você faz o que aqui agora? Você bota um oxigênio aqui e você bota um oxigênio aqui. Aqui eu tenho então dois aldeídos sendo formados. Esse primeiro aldeído, que é o etanal, veio dessa primeira parte da molécula. Esse segundo aldeído, que é o metanal, veio dessa segunda parte da molécula. Então, nesse tipo de reação, na ozonólise, qual é a diferença da ozonólise para a oxidação enérgica de um alceno? Na ozonólise, o macete faz o quê? Você quebra a dupla e põe o oxigênio. E na oxidação enérgica, você quebra a dupla, põe o oxigênio nessa dupla e troca os Hs por OHs na molécula. Fechou? Pessoal, é meio rápido assim, mas é o tempo que a gente tem disponível. Essas são as chamadas, então, reações de oxidação para álcoois e reações de oxidação para alcenos. Na oxidação a gente viu a enérgica, viu rapidinho a branda e viu a ozonólise. Em todos esses exemplos que eu fiz no quadro, vocês podem ter certeza que o número de oxidação do carbono ao final do processo é maior do que o número de oxidação do carbono no início do processo. Esse aumento do NOx é o indicativo de que aconteceu uma reação de oxidação, porque quem oxida perde elétrons e aumenta o NOx. Grande abraço, galera, até a próxima videoaula, professor Ademir, beijo no coração de vocês, fui!